Fala pessoal, nós estamos aqui gravando a nossa primeira aula do canal, assunto sobre funções, pessoal, escolhido por vocês lá numa votação no nosso Instagram, uma votação nos stories. Então, pessoal, nós vamos trabalhar aqui em função do primeiro grau, plano cartesiano nessa primeira aula e equação do primeiro grau e alguns conceitos básicos sobre funções, se der tempo. Senão a gente passa para uma próxima aula para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá, pessoal. Plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano ele é formado por um par de retas perpendiculares entre si, denominadas x e y. Ou seja, eu vou tentar aqui desenhar, pessoal. Plano cartesiano. Nós temos aqui o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical aqui denominado por y e o eixo horizontal por x. E as retas elas são perpendiculares, ou seja, onde elas concorrem aqui, elas formam um ângulo de 90 graus. O ponto de encontro entre as duas retas é normalmente assinalado como a origem do plano cartesiano, ou seja, o ponto 0, 0 ou simplesmente 0. Ou seja, justamente aqui onde elas concorrem, nós temos a origem do plano cartesiano, ou seja, podemos representar pela letra O, a origem, e é em coordenadas o ponto 0, 0. O plano cartesiano serve para marcar pontos. Um ponto é definido por um par ordenado que representa as suas coordenadas. Por exemplo, o ponto A é 1 em x e 2 em y. O ponto B, menos 3 em x e 2 em y. E o ponto C, 2 em x e menos 2 em y. Ou seja, pessoal, o par ordenado ele vem representado dessa seguinte forma aqui. E o x seguido y. Ou seja, o par ordenado nada mais é do que coordenadas, ou seja, uma localização em um plano cartesiano. Ou seja, representa aqui suas coordenadas. Então, nós vamos aqui achar as coordenadas do ponto A. Ou seja, o ponto A a gente tem que aqui é o x, aqui é o x, aqui é o y. Aqui o x e o y. X, y. Não pode esquecer disso. Então, nós temos aqui que o ponto A ele é na coordenada x, ele é 1. Então, nós vamos aqui colocar o 1, ponto 1 aqui. E em y, ele é o 2. Então, nós temos aqui 1, 2. Nós vamos ligar esses pontos. Então, ligando eles aqui, nós temos que aqui é a coordenada do ponto A. Ou seja, 1 e 2. O B. O B é menos 3 em x. Então, nós temos aqui, ó. Voltando para cá são os negativos. Nós temos menos 1, menos 2 e menos 3. E nós temos o 2 em y. O 2 já está marcado aqui, então nós vamos só ligar esses dois pontos. Ligando esses dois pontos, nós temos aqui a coordenada do ponto B, que é menos 3 em x e 2 em y. E por último, o ponto C, ele é 2 em x e menos 2 em y. A gente já tem um aqui, 2 e menos 2 em y. Então, os negativos em y é descendo. Então, nós temos aqui menos 1 e menos 2. Nós vamos ligar esses pontos. E aqui vai ser a coordenada do ponto C, que é 2 em x e menos 2 em y. Eixo das abscissas é o eixo x e o eixo das ordenadas é o eixo y. Ou seja, pessoal, aqui também vai um bizu. Sempre uma questão ela vem dizendo tal valor está no eixo das abscissas ou está no eixo das ordenadas. Então, a gente tem que lembrar qual é o eixo. Então, o bizu que eu vou passar para vocês é, quando falar eixo das abscissas, você vai lembrar assim, eixo das abscissas, com x. Aí você vai sempre lembrar que é no eixo x. E o outro, das ordenadas, vai ser o y. Então, você sempre, quando for ler, você lê eixo das abscissas. Você vai sempre lembrar que é o eixo x.
Equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é escrita na forma ax mais b igual a zero, onde esse a ele tem que ser diferente de zero. Por que esse a tem que ser diferente de zero? Imagina se o a ele é igual a zero. Nós temos aqui o a, mas se ele é igual a zero, nós vamos ter zero vezes x mais b igual a zero. Zero vezes alguma coisa, isso aqui vai ser zero. Então, a gente só vai ter o b igual a zero. Então, por isso, a gente não pode ter o a sendo igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, nós não vamos ter essa incógnita x. Então, a gente precisa que esse a seja diferente de zero. Porque o b ele é uma constante, então ele pode ser qualquer valor. Ele não é uma incógnita. Ele é um valor aqui, um valor real. Então, nós temos, na equação do primeiro grau, sistemas de equações, que é formado por mais de uma equação. Quando nós temos, a partir de duas equações, nós temos um sistema de equações. E um sistema linear, ele é formado por um conjunto de equações incógnitas. Aqui nós temos um sistema de equações e nós temos dois métodos para resolvê-los. O primeiro método é o método da substituição. E ele funciona assim. Nós vamos repetir aqui a equação. Isso aqui vai ser um método da substituição. Nós vamos repetir aqui. X mais y igual a 4. E aqui nós temos x menos y embaixo igual a 2. O método da substituição ele consiste da seguinte forma. Nós vamos isolar uma incógnita e descobrir o valor dela. Quando a gente descobrir o valor dessa incógnita, a gente vai substituir em alguma das equações. Ou seja, nós temos aqui, vamos pegar essa equação aqui de baixo, vamos pegar ela aqui. Nós vamos isolar o x. Então, a gente vai passar o y para o outro lado, né? Passando o y para o outro lado, ele está negativo, ele vai ficar positivo. Então, nós temos x igual a 2 mais o y, que foi para o outro lado. Então, se o x ele é igual a 2 mais y, nós podemos substituir aqui nessa primeira equação. A gente sabe que o x é 2 mais y. Então, substituindo aqui no x, nós vamos colocar no lugar do x 2 mais y, mais o y que está aqui, já da equação. Tudo isso igual a 4. Nós temos y mais y, 2y. O 2 que está aqui ele vai passar lá para o outro lado. Então, vai ficar 4 menos 2, isso é igual a 2. Então, nós vamos ter o 2 está multiplicando o y, a gente passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2 dividido por 2. Um número dividido por ele mesmo, isso é igual a 1. Então, nós vamos ter que o y ele é igual a 1. E a gente substitui em qualquer uma das equações para descobrir o valor de x. A gente já tem o valor de y. Então, substituindo essa aqui de baixo, nós vamos ter x menos y. O y é quanto? 1, né? Então, vai ficar menos 1. Isso é igual a 2. Então, o x ele é igual... Vou marcar aqui o y. O x ele vai ser... O 1 ele vai para o outro lado. Está negativo, vai ficar positivo. Então, vai ficar 1 mais 2. O x ele é igual a 3. Então, pessoal, esse é o método da substituição. Vou colocar aqui do outro lado o método da adição. Vou colocar de outra cor para facilitar o entendimento. Então, nós vamos ter aqui o método da adição. O método da adição ele consiste em somar. A adição vem de soma. Então, a gente vai somar as equações. Nós vamos repetir de novo aqui as equações. X mais y igual a 4. X menos y igual a 2. Então, nós vamos somar essas duas equações. Somando as equações, nós vamos ter x mais x, nós vamos ter 2x. Y menos y, um número menos ele mesmo é igual a zero, né? Então, a gente pode cortar os dois. Isso vai ser igual a 4 mais 2 igual a 6. Ou seja, pessoal, quando a gente vai usar o método da adição, a gente sempre vai procurar alguma forma de cancelar alguma das incógnitas. Ou seja, como aqui o y estava negativo e aqui em cima positivo, a gente não precisava fazer nada, simplesmente só somar. Mas se ele tivesse aqui com um sinal diferente, a gente teria que multiplicar
o menos 1, ou multiplicar por outro número, se tivesse um número maior aqui, multiplicando o y. Se tivesse 2y, a gente ia ter que multiplicar aqui por 2 para ficar igual. Ia ficar 2y menos 2y. Aí a gente poderia cortar. Mas como aqui já estava tudo certinho, a gente simplesmente faz a soma e já consegue cortar. Então, voltando aqui, a gente tem 2x igual a 6. A gente vai passar o 2 para o outro lado dividindo. 6 dividido por 2, nós vamos ter que ser igual a 3, ou seja, já bateu igual ali. O x não é igual a 3 lá embaixo? Aqui também, ó. X igual a 3. Se o x é igual a 3, a gente vai jogar em uma das equações aqui para descobrir o valor de y. Então, pegando essa equação aqui, a primeira, pegando essa aqui, nós vamos ter x. O x é quanto? Substituindo o x. X é igual a 3, né? Mais o y, tudo isso igual a 4. Vai passar o 3 para o outro lado, ele está positivo, vai passar negativo. Então, vai ficar 4 menos 3. Isso é igual a 1. Ou seja, o y ele é igual a 1. Igual bateu aqui, pessoal. Então, independente do método que você usar, a resposta vai ser a mesma. Isso aí varia de questão para questão. Por exemplo, se você tiver mais afinidade com o da substituição, usa o da substituição. Se tiver mais com o da adição, usa o da adição. Se você souber usar os dois, você usa o que for mais fácil na questão. Por exemplo, nessa aqui seria mais fácil a gente usar o quê? O método da adição, porque como já está negativo aqui, a gente só ia cancelar os dois. Ó. Já ia descobrir o valor de x. Então, isso vai variar de questão para questão. O que for mais fácil, você usa. Nós temos aqui alguns exemplos. Vamos fazer esses exemplos aqui. E antes que eu resolva, pessoal, vocês devem tentar aí para treinar, porque a matemática é prática, muita prática, pessoal. Então, vamos fazer aqui a letra A. Nós temos 4x mais 2 igual a 38. Passando já esse 2 para o outro lado, a gente vai ter que ele está positivo, ele vai ficar negativo. Então, isso vai ser 4x 38 menos 2, isso é igual a 36. Passa o 4 para o outro lado dividindo, ou seja, 36 dividido por 4, nós vamos ter que ser igual a 9. Portanto, o x aqui ele é igual a 9. E para conferir, pessoal, a gente sempre substitui, ou seja, se você achou o x, está em dúvida, substitui aqui para ver se vai dar certo. Então, pronto, a gente vai pegar aqui e vai substituir o x. O x ele não deu 9, vai ficar 4 vezes 9 mais 2. Isso tem que ser igual a 38. Ou seja, nós temos 4 vezes 9 é 36, mais 2 está aqui. E isso é exatamente igual a 38. Então, bateu. Se é uma igualdade, então os dois lados eles têm que estar iguais. Então, se bateu, tudo ok, pessoal. Você acertou a questão. Letra B. Nós temos aqui 9x é igual a 6x mais 12. Ou seja, a gente tem que separar letra para um lado, número para o outro. Se o 6x está aqui, a gente vai passar ele para o outro lado. Ele está positivo e vai passar negativo. Então, 9x menos 6x, nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a 3x igual a 12. O 3 está multiplicando o x, vai passar dividindo. X vai ser igual a 12 dividido por 3, x vai ser igual a 4. Letra C. Nós temos 5x menos 1 igual a 3x mais 11. Letra para um lado, número para o outro. Então, nós temos 5x, vai passar o 3 para o outro lado, ele está positivo, vai passar negativo. 5x menos 3x, 2x. O 1, ele está aqui, ele está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar 11 mais 1, que vai passar para o outro lado positivo, vai ficar igual a 12. E 12 dividido por 2, x vai ser igual a 6. Aqui na letra D, mesma coisa, número para um lado, letra para o outro. 2x, o x está positivo, vai passar para o outro lado negativo, vai ficar 2x menos x. Isso vai ser igual a x. E o x ele vai ser igual a 13 menos 8, porque o 8 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Vai passar para o outro lado, trocando o sinal. Então, 13 menos 8, nós vamos ter que o x ele é igual a 5. Então, é somente isso, pessoal. Letra para um lado, número para o outro, e é correr para o abraço. Nós temos aqui alguns exemplos contextualizados. Um retângulo com 100 centímetros de perímetro apresenta a medida do lado maior com 10 centímetros a mais que o lado menor. Quanto mede o lado menor dessa figura geométrica? Para facilitar o entendimento, pessoal,
Eu vou desenhar aqui um retângulo. Nós temos aqui, eu vou chamar o lado maior de x, esse lado aqui, que a gente vê que o tamanho é maior, e o lado menor de y. E o que é que a questão nos diz? A questão diz que o lado maior ele é 10 centímetros a mais que o lado menor. Ou seja, a medida do lado maior é 10 centímetros a mais que o lado menor. Então, x é o lado maior, né? X vai ser igual ao y mais 10 centímetros, que a questão fala que é maior. Mais 10. Ou seja, a gente já tem a primeira equação, pessoal, formada. A primeira equação formada já. E a segunda equação? A segunda equação é o perímetro. A questão nos diz que 100 centímetros é o perímetro desse retângulo, ou seja, perímetro é a soma de todos os lados. É a soma de todos os lados desse retângulo. Então, a gente tem aqui x mais y vai ser o perímetro. Então, x mais x, a gente vai ter 2x e o y aqui mais o y aqui, nós vamos ter 2y, isso vai ser igual a 100, que é o perímetro, ou seja, os 2y mais os 2x vai ser igual a 100, que é o perímetro desse retângulo. Então, já está montado aqui o nosso sistema de equações. A gente vai fazer apenas substituições aqui para descobrir o valor que a questão pede. Que ela está perguntando quanto mede o menor lado dessa figura geométrica. Ou seja, o menor lado a gente já sabe que é o y, então a gente vai atrás do y. Nós temos aqui então que o x, já tem aqui que o x é igual a y mais 10. Ou seja, a gente já pode substituir aqui nessa segunda equação. Ou seja, 2, o x é o quê? A gente vai substituir, o 2 está multiplicando o x. Então, o 2 ele vai multiplicar o valor de x aqui, que é igual ao quê? A y mais o 10. Mais o 2y, a gente vai repetir, e tudo isso igual a 100. A gente vai fazer aqui o chuveirinho. Então, 2 vezes y, nós temos que isso é 2y. 2 vezes 10, nós temos que isso é 20. Mais 2y, repetindo, igual a 100. Então, nós vamos ter, somando as letras, 2y mais 2y, 4y, e o número passa para o outro lado. Então, 20, o 20 vai passar para o outro lado, ele está positivo aqui, vai passar negativo. 100 menos 20, nós vamos ter que ser igual a 80. E y vai ser igual a 4, 80 dividido por 4, porque o 4 está multiplicando o y, passa para o outro lado, dividindo. Então, o y ele vai ser igual a 20, pessoal. 4 vezes 20 é igual a 80. Então, a gente já descobriu o valor do menor lado, que é 20. Gabarito, letra D, pessoal. Próximo exemplo, temos aí uma questãozinha da VUNESP. E a questão ela diz o seguinte: tem um filho, nasci 20 anos antes do que ele. Daqui a 10 anos, terei o dobro da idade dele. Hoje a razão entre a idade dele e a minha é igual a... Ou seja, a gente não sabe se é um pai ou se é uma mãe. A gente vai representar essa pessoa que tem um filho pela letra P. Ou seja, ela diz que tem um filho. Então, essa pessoa vai ser P. E ela diz que nasceu 20 anos antes do que ele. Então, P, que é essa pessoa que nasceu, esse pai dessa criança, é P igual à idade do filho, que a gente vai chamar de F, mais 20, pois nasceu 20 anos antes. Aí diz aqui na questão, daqui a 10 anos teria o dobro da idade dele hoje, ou seja, P mais 10 é a nossa segunda equação, daqui a 10 anos, ou seja, mais 10, vai ser igual a... vai ter o dobro da idade dele, ou seja, o dobro da idade dele vai ser 2 vezes F mais 10, porque passou os 10 anos também para ele. Então, a gente vai ter o dobro da idade dele, ou seja, dos 10 anos que se passou, mais a idade dele multiplicado por 2. Ou seja, nosso sistema já está formado aqui. Nós já estamos com as duas equações e nós vamos apenas multiplicar para descobrir o valor aqui. Então, nós temos P mais 10 vai ser igual a 2 vezes F, vai ser 2F,
que é o chuveirinho, e 2 vezes 10 vai ser igual a 20. Então, P mais 10 é igual a 2F mais 20. A gente tem que o P ele é igual a F mais 20 aqui. A gente já tem aqui o valor de P, então a gente vai substituir aqui nessa equação. Ou seja, substituindo o P, ele é igual a F mais 20, mais o 10 aqui que a gente vai repetir. Tudo isso é igual a 2F mais 20. Letra para um lado e número para o outro. A gente vai passar esse F para o lado de cá e o 20 para o lado de cá. Então, a gente vai jogar o 20 para o lado de cá e o F para o lado de lá. Então, vai ficar... O F está positivo, vai passar negativo. Vai ficar 2F menos F. Isso vai ser igual a F. O 20 aqui, a gente está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, a gente já pode fazer o seguinte. A gente pode cortar aqui, ó. Ser esperto. Porque ele vai passar negativo, a gente cancela os dois. Então, o F ele vai ser igual a 10. Ou seja, a idade do filho é igual a 10. E aqui o pai dessa criança. A gente não sabe o valor ainda. Então, a gente vai substituir aqui. A gente sabe que o filho ele tem 10 anos, então a gente vai substituir aqui o F. O F, então, é 10 mais 20, que já tem ali. Então, a idade desse pai vai ser igual a 30. E ele quer aqui, a questão, ela quer a razão entre a idade dele e a minha, ou seja, a idade dele, do filho dele, e a minha. A idade do filho dele é quanto? É 10. A razão nada mais é do que uma divisão. Então, a idade dele e a minha, que é o pai, né, falando, isso vai ser igual a, a gente corta os zeros, isso vai ser igual a 1/3. Ou seja, gabarito também, letra D, pessoal. Pessoal, a próxima aula vai ser sobre conceitos básicos sobre funções. Nós vamos parar essa aula aqui para não ficar muito longo e esperamos vocês na próxima. Tamo junto, pessoal. Curte, compartilha e deixa um like aí para fortalecer. Também comenta se você gostou, pessoal. Tamo junto.